Na semana passada nós demos início a uma série de mensagens chamada Temor do Senhor. Eu falei especificamente sobre as consequências da falta de temor na semana passada. E hoje eu quero falar sobre o que é o temor ao Senhor. E é por isso que eu queria que você ficasse com seu coração muito ligado no Senhor, sintonizado. Queria que não houvesse movimentação durante a ministração, que você não conversasse com ninguém. Você que está com o seu celular cheio de mensagens, de informação, isso é ótimo, mas para depois do culto, então põe no modo avião ou desliga, que eu não queria ouvir esse celular tocando, né? Ainda mais depois que eu falo, se o celular toca, você não sabe nem enfiar a cara, né? Então, já evitando isso, que nada tire a sua atenção. Amém, irmãos? Eu queria que você participasse da mensagem. Como que você participa? Se você entendeu que aquela palavra é algo importante, que serve para você, ou que você confirma aquilo que está sendo anunciado, você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus. Eu queria que você participasse do seu jeito, porque isso aqui me incentiva mais e saber, opa, eles estão entendendo. Amém? Amém. Então, você que está aqui nessa noite, você que nos assiste por esse áudio do nosso canal do YouTube, sejam muito bem-vindos, vocês que nos visitam. Essa noite eu creio que Deus vai falar com você. Eu queria começar então orando. Feche seus olhos, aquiete seu coração. Como nós cantamos e já presenciamos, nós não precisamos preparar uma atmosfera, porque a atmosfera acontece no momento da manifestação da presença do seu Espírito. A atmosfera é isso, é a presença do Espírito Santo. Nós não queremos forjar uma atmosfera, nós queremos que o Espírito Santo se manifeste. E é por isso, irmãos, que é com muito temor e com muito tremor que nós nos achegamos à presença do Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite para mais uma vez ouvirmos a Tua voz, entendermos aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Pai, eu me escondo atrás do Teu Espírito Santo, porque eu preciso que o Teu Espírito Santo ministre a Tua igreja nessa noite. Que não seja o Alessandro falando, que não sejam palavras minhas, mas palavras que venham do Teu trono de graça e de glória, para falar e ensinar a Tua igreja sobre o que é o temor ao Senhor. Nós nos rendemos aqui nessa noite, e nós declaramos que somente o Senhor tem legalidade nesse lugar. Nós já repreendemos, ó Deus, espíritos de inquietação, nós já repreendemos, ó Deus, todo espírito maligno que possa causar qualquer tipo de atrapalho, de incomodação, de importunação, ó Pai, porque nós queremos que somente o Espírito Santo é que tenha legalidade nessa noite. Então venha nesse lugar, Espírito Santo, e ministra aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Bem, antes de falar sobre o que é o temor ao Senhor, eu queria trazer para vocês alguns textos bíblicos que falam sobre temor. A maioria deles está em Provérbios, o primeiro deles apenas está em Salmos, são 7 textos, e o primeiro que eu vou estar lendo é Salmos 25, versículo 12. Esse salmo e os provérbios que eu estarei lendo, ele já diz mais ou menos algumas coisas daquilo que nós vamos estar trazendo aqui, mas são orientações da palavra sobre o que é o temor. Salmos 25, 12. Aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele o caminho que devem seguir. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. São textos muito fortes, irmãos.
Provérbios 15, 16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Vai permitindo que esses textos vão entrando no seu coração. Provérbios 16, 6. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado, e com o temor do Senhor o homem evita o mal. Provérbios 22, 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Nós somos recompensados. No temor do Senhor nós somos orientados e o Senhor nos dá uma direção de como nos portar, de como viver. E essa vida no temor nos dá vida longa. Agora, a vida na falta de temor, ou sem temor a Deus, abreviam-se os nossos dias. Meus irmãos, por que nós precisamos falar de temor ao Senhor? Eu acredito que é um assunto bem óbvio, porque se nós amamos a Deus, se nós buscamos nos relacionar com Ele, é natural que nós devíamos então temê-lo, honrá-lo, servi-lo com todo o nosso coração. É natural isso. O problema é que, de uma forma geral, nós cristãos, muitas vezes, não sabemos, ou pelo menos temos dificuldade de entender, e principalmente aplicar uma vida de temor nos nossos dia a dia, no nosso dia a dia. Nós temos dificuldade de viver, de entender e de aplicar isso. Nós não entendemos o que é temor do Senhor. E a falta de temor do Senhor está associado ao nosso sentimento de autossuficiência. Eu não preciso de Deus. Está associado ao nosso sentimento de rebeldia. Porque muitas vezes nós agimos com rebeldia. Muitas vezes a nossa atitude é demonstrar que sem Deus, ou do nosso jeito, é melhor. A nossa forma de resolver é melhor do que a de Deus, e nós questionamos a forma de Deus agir em nossas vidas. Isso é rebeldia. Nós agimos com impunidade, muitas vezes com descaso, nós desqualificamos aquilo que é importante para Deus e julgamos que não é algo necessário ou tão importante assim para nós. É por isso, irmãos, que nós precisamos compreender o que é temor do Senhor. Além do mais, existe uma cultura que é exatamente um reflexo de como o ser humano está corrompido. Que cultura é essa? Não é a cultura das tradições, né? Quem tem a cultura gauchesca, né? De se andar piochado, né? Ou quem vem do Nordeste, das comidas nordestinas. Não é esse tipo de cultura que eu estou falando, mas é uma cultura do reino das trevas, onde Satanás tem convencido, tem iludido e tem feito das pessoas dessa terra uma vida de escravidão no pecado. As pessoas, elas assimilam as coisas de Deus de uma forma errada, que é a cultura da malandragem, a cultura da trapaça, a cultura de se dar bem, custe o que custar. É essa cultura que eu estou falando. É uma cultura que afronta a autoridade de Deus. E aí nós vemos essa cultura, quando o homem e a mulher se manipulam um ao outro, para seduzirem, apenas com o intuito de defraudar a pessoa. O empregado que mente ao patrão, apenas para adquirir alguma vantagem, uma promoção. A propina que é oferecida para um policial ou para alguma autoridade fiscal, para que ele faça vista grossa em determinada situação. Enfim, a cultura do ser humano tem desonrado ao Senhor Deus. Esse tipo de cultura traz problemas, denigre, e muitas vezes tem deturpado o nosso senso de autoridade, seja ela familiar, policial, escolar, política e eclesiológica.
nós perdemos o sentido, a importância, e acabamos desonrando essas figuras de autoridade. É por isso que existe um desrespeito muito grande ao policial, um desrespeito muito grande aos professores. Você percebe que pessoas que exercem autoridade, existe um sentimento por boa parte da população de desonra, de desaprovação, e nós generalizamos. Desonra ao político, embora haja corrupção na política, irmãos, tem muitos políticos honestos, corretos, e que estão trabalhando para um Brasil melhor, mas nós generalizamos. Embora existam pastores desonestos, errados, né, mas existem pastores honestos, e que você precisa dar credibilidade à palavra, e que você precisa ouvir e honrar a vida desses homens. Existem líderes desonestos, existem pessoas que fazem, mas nós, muitas vezes, por olhar os erros de alguns, nós generalizamos e acabamos desonrando a todos. Então tome cuidado na sua forma de falar, de se referir a algumas classes de autoridade, porque você pode estar desonrando o próprio Deus, porque é Deus que levanta a autoridade sobre a terra. Então essa cultura está influenciando pessoas que vão à igreja, e muitas pessoas chegam na igreja com um pensamento errado. Eu vou na igreja porque eu quero receber algo daqueles irmãos que vão me ajudar, então eu preciso de alguma coisa, eu vou até eles porque eles vão me ajudar. Eu vou na igreja porque eu quero me casar, e na igreja tem mulher bonita, então eu vou arrumar uma namorada bem bonita e crente, né? Muitos vêm assim. Eu vou na igreja porque eu não concordo com eles, eu vou lá para atrapalhar mesmo. Então, pessoas que vêm à igreja, elas estão com uma concepção errada, distorcida, por conta dessa cultura. Mas não é só as pessoas que vêm. O problema, as características também estão nas pessoas que estão na igreja e que são a igreja. E infelizmente, irmão, essa cultura está afetando a própria igreja de Cristo, e por conta dessa dificuldade que os cristãos têm de negar-se a si mesmo, a dificuldade que eles têm de morrer completamente para as paixões do mundo, nós acabamos aceitando a cultura das trevas, e nós começamos agora a fazer o que todo mundo faz. Continuamos a reproduzir aquilo que nós fazíamos antes de nos convertermos. Mesmo convertidos, agora a nossa atitude é de reproduzir o mesmo que fazíamos antes. Então a cultura precisa ser mudada, porque agora em Cristo, irmãos, não é mais a cultura das trevas que impera sobre nós, é a cultura dos céus, amém? Então nós seguimos um rei, o Rei Jesus, e nesse reino existe uma cultura a ser seguida, a cultura dos céus, e ela é diferente da cultura das trevas, é diferente da cultura que as pessoas estão seguindo, da ganância, da mentira, do erro, da soberba, da prejudicar o próximo. Aqui é diferente, irmãos. Quando nós nos convertemos a Jesus, nós devemos seguir o seu reino, a sua vontade, o seu propósito. Então, como que nós sabemos que uma pessoa teme a Deus e está seguindo essa cultura? Porque ela obedece a Deus, ela pratica a palavra de Deus, ela vive a palavra de Deus. A palavra diz que pelo fruto nós conheceremos as árvores, porque é o fruto que diz que árvore que é aquela. Jamais uma mangueira vai produzir abóbora, né? Ou melancia, ou qualquer outra coisa, é manga. Então, nós somos conhecidos pelas nossas atitudes, amém? Aí eu pergunto para você, quais são as suas atitudes? Qual é a forma que você tem se relacionado nessa cultura do reino dos céus? O que as pessoas estão vendo em você? Será que elas estão vendo o temor do Senhor na sua vida? Bem, trazendo essa abertura, eu quero então trazer para vocês o que é o temor do Senhor, que esse é o propósito da mensagem de hoje. E eu vou trazer 6 aspectos desse temor, baseado numa definição que o pastor John Bevere traz nas suas mensagens, e eu já quero
lembrar os irmãos, alguns já deram um nome na semana passada, outros que estão aqui que não estiveram semana passada, ou que não puderam dar o seu nome. A partir de amanhã nós vamos estar iniciando 8 dias de jejum e oração, e para você que quer adentrar nesse propósito, o propósito desse jejum e oração não é pedirmos nada para Deus, nós não queremos presentes de Deus, nós queremos intimidade com o Senhor, nós queremos aprender sobre esse temor ao Senhor, nós queremos crescer nisso, esse é o nosso propósito, irmãos, nós queremos entender como nós devemos nos relacionar com Deus tão maravilhoso e tão abençoador. Então, se você quiser fazer parte, no final você vai ter alguns papéis aqui, a pastora Viviane vai distribuir, então você vai deixar o seu nome, seu telefone, porque a cada dia, dos 8 dias, nós vamos estar mandando uma mensagem de vídeo para vocês assistirem pelo WhatsApp, onde você vai ser edificado, onde você vai estar aprendendo um pouco mais sobre temor ao Senhor. Tá? O nosso jejum vai ser um jejum intermitente, você vai escolher a refeição ou as refeições a qual você vai deixar de se alimentar, e também vai, é claro, deixar um pouquinho de lado internet, né, muitas vezes a gente gasta tanto tempo em WhatsApp, em Facebook, irmãos, é para a gente se conectar mais com Deus e aprendermos mais de Deus nesses 8 dias. Então é o desafio para quem quiser, essa foi a direção do Espírito Santo, não é para toda a igreja, é para quem quiser, amém, irmãos? Eu espero que você queira, e eu espero que seja isso que está no seu coração. Quero falar então sobre 6 aspectos do temor do Senhor, que vai nos trazer uma clareza então do que é isso. O primeiro deles, o temor do Senhor é uma profunda e permanente atitude de reverência por Deus, e todas as coisas que Ele declara que são santas. É uma reverência, é uma profunda e permanente atitude de reverência por Deus e todas as coisas que Ele declara que são santas. E eu leio com vocês Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Eu estarei lendo, se tiver a projeção, acompanhe ou na sua Bíblia. Versículo 28 começa dizendo assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável. Não sei como que traz ali, de um modo que o agrade, né? Na minha versão, a NVI fala de um modo aceitável, com reverência e temor. Versículo 29, pois o nosso Deus é fogo consumidor. É interessante que o texto fala que nós devemos apresentar ao Senhor uma adoração que seja de modo aceitável. Se é possível apresentar uma adoração de modo aceitável, quer dizer que tem algumas adorações que não são aceitas, que Deus não recebe, ou usando a versão apresentada, que não agrada ao Senhor. Você já pensou nisso? Que talvez a sua adoração, a forma em que você está adorando, a forma em que você está se dirigindo ao Senhor, não agrada a Ele, não demonstra reverência. Mas pastor, o que é reverência? Reverência no grego é aidós, e significa um sentimento de honra, de modéstia, de consideração e respeito para com Deus. A reverência não é apenas naquele momento onde nós falamos na semana passada, no momento de culto. Lembra que nós trouxemos aqui algumas características de como devemos reverenciar a Deus no culto, sem movimentação, na questão das roupas, sem usar roupas, né, indecentes, estarmos conectados com o Senhor sem conversar, chegarmos no horário, irmãos, é importante isso, você tem compromisso, é um culto ao Senhor, então priorize isso, chegar no horário, para a gente começar, nós temos como regra aqui na igreja, você pode perceber isso, inclusive nós temos um cronômetro,
Porque no momento certo, no segundo certo, nós iniciamos o nosso culto. Esteja você aqui ou não. Porque nós queremos respeitar aqueles que chegaram no horário. Mas nós queremos que todos respeitem isso. E que, se possível, você chegue no horário, se programe para isso. O culto tem que ser algo preparado, irmão, sonhado. Nós estamos aqui para ter um encontro com Deus, para adorá-lo, para dizer o quanto nós somos apaixonados por Ele. Irmãos, isso tem que ser esperado com ansiedade. Nós não cultuamos a Deus só aqui no domingo, você cultua Ele na sua casa também, em momentos em separado, até sozinho. Mas esse é o momento em que nós nos reunimos como igreja. E adorar como igreja é maravilhoso, não é? É maravilhoso. Então, essa reverência não é só para o momento de culto. A reverência tem a ver também em momentos fora daqui, fora da igreja. Eu acredito, irmãos, que a reverência está ligado à nossa capacidade de nos apresentarmos diante de Deus em verdade e com sinceridade de coração. E isso não é só aqui, mas em todo lugar. Para mim, reverência é ser sincero diante de Deus. Porque eu posso até estar com a roupa adequada, eu posso até chegar no horário, eu posso até não me movimentar durante o culto, mas mesmo assim, não ser reverente, porque eu não estou sendo verdadeiro, eu não estou sendo honesto, eu não estou sendo sincero com o Senhor. Então, é isso que o Senhor espera de nós. Sua mente precisa se abrir para isso. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo de Deus habita em você, e portanto, Ele acompanha, e Ele quer estar com você, em todos os lugares, Ele habita em você, né? Porque o Espírito Santo, a partir do momento que você se converteu, Ele faz morada no seu coração, amém, irmãos? Você crê nisso? Então você se converteu ao Senhor, você entregou a sua vida a Ele, agora o Espírito habita em você, é Deus habitando na sua vida. Então, você não encontra Deus no final de semana, você tem um encontro com Deus todos os dias, todas as horas, em todos os lugares. A sua reverência não é só no culto, é onde você está. É onde você está, é muito mais sério. Independente de onde estivermos, se existir uma incoerência entre o que eu estou falando, ou o que eu estou fazendo, com o que creio, eu me torno irreverente. Se aquilo que eu falo, se aquilo que eu estou fazendo, não tem coerência com aquilo que nós cremos na palavra de Deus, eu me torno uma pessoa irreverente. Isso é muito sério, porque não existe reverência se não houver verdade e sinceridade para com Deus. Não existe. Deus conhece seu coração, Ele sabe exatamente como você está nesse momento, mas sabe também como você estará após esse culto, quando você sair por essas portas. Ele sabe como você chega na presença dEle, ou pelo menos no momento em que você busca em oração, ou faz as suas orações, Ele sabe como está seu coração, e quão verdadeiro é, e quão sincero é. Então nós não temos como enganar a Deus. E é possível, irmãos, então, que nós prestemos um culto, que nós prestemos uma adoração que não seja aceita, que não agrade a Ele. O Senhor quer uma adoração que agrade a Ele. Irmãos, você pode ter uma oração bonita, você pode cantar maravilhosamente bem, pode estar adequadamente vestido, pode ter uma multidão de pessoas seguindo você, até nas redes sociais, mas se você não for verdadeiramente sincero com Deus, nós acabamos desrespeitando a presença de Deus, e isso é irreverência. Você se torna irreverente naquilo que você posta, naquilo que você fala, e naquilo que você faz, dependendo do que você faz.
A adoração verdadeira só acontece se for em espírito e em verdade, irmãos. O Senhor nos fala sobre isso. Deus procura adoradores que fazem uma adoração, que promovem, que produzem uma adoração em espírito e em verdade. E é por isso que Jesus, ele rebatia tanto os fariseus e os mestres da lei. Porque aquilo que eles falavam não tinha coerência com aquilo que eles faziam. E Jesus ficava indignado com aquilo. Tem um texto, lá em Mateus capítulo 23, versículo de 1 a 3, o Senhor disse assim: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se apresentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Será que é isso que o seu filho pode dizer de você? Será que é isso que o seu patrão pode dizer de você? Será que é isso que o seu pai pode dizer de você? Olha, ele fala até muito bonito, mas não faz nada daquilo que fala. Por muito tempo nós ouvimos e vemos pessoas seguindo aquela seguinte frase: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Aí o pai fala: filho, você não pode beber, meu filho, isso faz mal para você. Aí o filho vê o pai bebendo. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Aquele filho vai beber. Filho, você não pode fumar, meu filho, faz mal para os seus pulmões, isso traz doença, mas o pai fuma. Com o passar do tempo, por que, irmãos? Que aquele filho provavelmente vai fumar como o pai fuma? Porque aquilo que nós fazemos influencia mais do que aquilo que nós falamos. Então precisa haver coerência. Os fariseus não sabiam o que era reverência, porque eles buscavam o aplauso das pessoas. E eu creio, irmãos, que a igreja hoje também não tem entendido isso. Nós precisamos aprender sobre reverência. Nós precisamos ser um povo que teme a Deus e que através da verdade e sinceridade possamos demonstrar uma adoração verdadeira e reverente. Amém? Nós temos que ser esse povo onde as pessoas veem coerência naquilo que nós falamos. Porque as pessoas já estão escandalizadas demais com a igreja. Porque falamos demais e fazemos de menos. Então, reverência e adoração com temor tem a ver com a nossa capacidade de fazer aquilo que pregamos. Amém? Fala assim: eu quero ser uma pessoa que vive o que prega e que prega o que vive. Amém. Segunda coisa, temor do Senhor é atribuir a Deus o mais elevado lugar de honra em sua vida. O mais elevado lugar de honra. Ou seja, Deus precisa ser prioridade. Jesus chama atenção lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 6, vou ler a primeira parte do texto. Ele diz assim, Deus trazendo nessa palavra: o filho honra o seu pai, e o servo o seu senhor. E aí Deus diz: se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Espera aí, se vocês me chamam de pai, se vocês me chamam de Senhor, por que vocês não me honram? É só uma palavra figurativa de algo que nem vocês vivem, porque não há honra, não há temor diante de um Deus a qual nós buscamos e que nós declaramos ser o nosso Pai, o nosso Senhor. Irmãos, Deus faz questão de ser honrado, Deus faz questão de ser prioridade, principalmente se você o considera como Pai e Senhor, você precisa honrá-lo. E de que maneira nós podemos honrar a Deus? Dando a Ele prioridade. Ele precisa ser prioridade, Ele precisa vir em primeiro lugar. Prioridade.
permitindo que Ele assuma a direção e o controle total da sua vida. Irmãos, isso é conversão, é quando nós entregamos o lugar da decisão ao controle de Jesus. Agora quem controla a minha vida é Jesus Cristo de Nazaré. Eu entreguei a minha vida para Ele, então eu tenho que tomar uma decisão. Senhor, o que eu faço agora? Eu preciso resolver um problema. Senhor, me ajuda, porque eu não sei como fazer, a minha vontade é essa, mas eu quero que o Senhor me direcione naquilo que eu preciso fazer. Irmãos, isso é controle, onde Jesus está assumindo o controle, você está entregando, Ele não toma o controle da sua mão, porque tem muitas pessoas que se convertem, mas o controle continua com elas, elas ainda continuam direcionando para onde querem. Tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus, para a adoração do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o texto diz assim: quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu acho que você não entendeu, eu vou ler de novo esse texto, e se você entender no final você diz amém. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. O que é tudo? Tudo é tudo. Fazer tudo para a glória de Deus. Você levanta para a glória de Deus, você vai para a escola para a glória de Deus, você vai para o trabalho para a glória de Deus, você faz o que faz para a glória de Deus, os seus negócios é para a glória de Deus, a viagem, as suas férias, o jogo de futebol, irmãos, tudo. Porque se você pensar assim, você começa a ter alguns procedimentos diferentes. Porque tem gente que quando vai jogar futebol se transforma, deixa de glorificar a Deus. Espera aí, até antes de entrar eu sou cristão, entrou lá, parece que o campo verde me gera um Hulk dentro de mim, né? Me torna um ser diferente, que agora quer bater ou morrer para ganhar, como se a vitória fosse algo tão importante. E nós escandalizamos, nós não glorificamos, nós não priorizamos, fazemos inimizades, criamos contenda e somos péssimos testemunhos. Façam tudo para a glória de Deus. Está fazendo aquele almoço? Faça para a glória de Deus. Passar a roupa é ruim, irmão? Passa para Deus, faz para a glória dele. Seu marido talvez não dá valor, mas você não está fazendo para ele, você está fazendo para a glória de Deus. Então dá o seu melhor. Aquele friso lá, não desiste dele, tira ele com o ferro. Aquela roupa que você vai jogar lá, falar, essa aqui não precisa, porque é para a glória de Deus, é o seu melhor. Prioriza as coisas, dê o seu melhor. Irmãos, eu já vi algumas pessoas dizer, olha, eu não contrato cristãos, evangélicos. Eu falei, por quê? Porque são as pessoas que mais me trazem problema para a empresa. São as pessoas que mais me processam. Sem motivo, porque eles trabalham 3 meses, 4 meses, 5 meses, e eles querem o seguro-desemprego, então eles entram, como eles são demitidos, não tem acordo, eles entram com um processo, para ganhar um dinheirinho a mais, evangélicos. Então você não está exercendo sua profissão para a glória de Deus, mas para os seus interesses. Você vai se dedicar para uma prova, para um trabalho, faça para a glória de Deus, não para passar de ano, é para o Senhor, dê o seu melhor. Irmãos, isso muda tudo o que nós fazemos, amém? Você entende isso? Agora, se eu não dou prioridade, e não permito que Ele gerencie a minha vida, minhas atitudes jamais expressarão adoração verdadeira. Se Ele não é prioridade na minha vida, e eu não permito que Ele gerencie, que Ele controle, eu não vou conseguir, irmãos, expressar adoração verdadeira. Jesus disse que a nossa adoração, ela é vã, ela não tem finalidade, se nós não fizermos uma adoração e não honrarmos ao Senhor com todo o nosso coração. Ele disse o seguinte em Mateus 15, versículo 8 e 9, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram,
Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Uma adoração vã. Por quê? Porque não há adoração verdadeira. Porque nós não cumprimos e não vivemos aquilo que falamos e não damos a prioridade de Deus em nossas vidas. Irmãos, nós só demonstraremos temor a Deus quando fizermos dele a nossa prioridade. Você escutou isso? Nós só demonstraremos temor a Deus quando fazermos dele a nossa prioridade. Amém? Terceiro, temor do Senhor é tremer profundamente diante da sua presença e da sua palavra. Não, irmãos, eu não li errado. Eu li, é isso mesmo. Temor ao Senhor é tremer diante da sua presença e da sua palavra. Salmos capítulo 2, versículo 11 diz: adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele. E eu quero explicar uma coisa aqui. Esse tremor não tem a ver com medo. O nosso relacionamento com Deus não é baseado no medo, no castigo de Deus, em perder a vida eterna, em perder a salvação. Não, irmãos, não é um relacionamento de medo, mas de reverência, de reconhecimento. É a capacidade de perceber o quão pequenos e frágeis eu e você somos diante de um Deus tão grandioso, tão poderoso. Esse é o sentimento, irmãos, que eu tenho antes de ministrar toda a palavra. Cada culto, a cada mensagem ministrada, ela é ministrada com temor e tremor. Porque eu sei que eu estou diante de um Deus que ama a sua igreja. Esse é o sentimento que eu tenho quando eu estou ajoelhado no meu escritório, no meu quarto, e que eu sinto a presença do Espírito Santo e Ele fala comigo. Eu tremo na presença dEle. Esse é o sentimento que eu tenho, que eu tive no momento que eu estava preparando essa mensagem no meu escritório, que o Espírito Santo estava trazendo. Irmão, chegou nesse momento, eu me arrepiei todo, porque a presença do Senhor estava ali comigo. E talvez em vários momentos você tremeu na presença do Senhor, porque você percebeu a presença dEle. Só que muitas vezes, irmãos, isso tem se tornado cada vez mais espaçado e lenda, porque o nosso senso de intimidade, a nossa busca por intimidade se torna cada vez menor. Quando o texto está falando assim que nós devemos tremer na presença, é porque cada vez mais nós estamos tendo intimidade, nós estamos nos aproximando da presença gloriosa do Senhor. Lembra quando Moisés se aproximou? Uau, ele estava chegando na intimidade do Senhor. Deus fala a Moisés: tira essa sandália. Ele se aproximou daquela sarça que estava queimando lá, por curiosidade. Olha que legal, ela queima e não se desfaz, né? As folhas não caem. Eu vou chegar mais perto para ver esse negócio. Mas quando ele chega, ele presencia algo muito grande, a presença do Senhor. Aí eu pergunto para você: qual foi a última vez que você tremeu na presença do Senhor? Que você ouviu Ele falando com você, que você ouviu Ele te direcionando, que você ouviu Ele ou sentiu Ele tocando em áreas na sua vida, que você presenciou algo tão tremendo, que só Ele pode gerar, que só Ele pode fazer. Nós devemos tremer na presença do Senhor. E muitas vezes aqui, irmãos, sabe qual é o meu sentimento? O meu sentimento é como se eu fosse um conta-gotas que está cheio do oceano. Sabe, Deus, Ele é tão grandioso, tão superior, tão maravilhoso, e eu tão pequeno, que é como se fosse um conta-gotas contendo o oceano e transmitindo a sua igreja. Esse é o meu sentimento, é a forma que eu consigo definir isso. Então nós devemos tremer na presença dEle. Quarta coisa, o temor do Senhor é adorar apenas a Deus com louvor e ação de graças continuamente. Salmos 95, 1 e 2 diz: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dEle com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Irmãos, nós devemos demonstrar o nosso temor ao Senhor
quando nós oferecemos a Ele, com muita alegria, louvores de adoração. O violão não adora a Deus, o teclado não adora a Deus, o microfone não adora a Deus, a bateria não adora a Deus, mas as pessoas que usam e que estão, esses são os adoradores. E através dos instrumentos nós levantamos uma adoração verdadeira ao Senhor. O louvor é uma forma de expressarmos quão grato nós estamos, a nossa alegria, o nosso amor, o reconhecimento por quem Deus é e pelo que Ele faz. Irmãos, e tem uma grande diferença entre nós cantarmos e nós louvarmos. Você pode cantar, mas não necessariamente está louvando. Tem uma grande diferença entre entrar na adoração e adorar. Você pode estar no meio da adoração sem necessariamente estar adorando. Existe uma diferença entre estar no culto e cultuar, porque você pode estar aqui, mas o seu coração não está cultuando ao Senhor. Você decide em que lugar você quer estar. É interessante que o que diferencia entre o estar e o ser é a capacidade que você tem de entregar. Eu não sei se você lembra, mas quantos aqui se converteram, não nasceram num lar cristão, se converteram depois da juventude? Quantos aqui se converteram depois dos seus 15 anos, 20 anos? A grande maioria, né? Não tiveram o privilégio de nascer no lar cristão. Então vocês foram daqueles que participaram de festas, foram em danceterias, né? Participaram de matinês, né? Vocês lembram disso? Como era? Eu lembro de algumas coisas ainda. Faz muito tempo, mas eu lembro. Eu lembro que nesses lugares, irmãos, a gente ia, e o que tinha lá? Tinha as amizades, tinha as bebidas, tinha as danças, a pista de dança, e a gente dançava, e a gente vivia aquilo, e a gente bebia. Tudo que tinha direito a gente curtia, a gente se entregava para aquilo. Não era assim? Você não sabia dançar direito, mas depois da terceira cerveja, você virava o pé de valsa mais conhecedor da dança que existia ali. Você se entregava, você não tinha vergonha, né? Você acabava ficando com a mulher mais feia que tinha lá, mas você ficava com alguém. Não era assim, irmãos? Porque a gente se entregava para aquilo. É verdade. Quem passou por essas trevas aí, sabe do que eu estou falando. Você se arrepende até hoje das pessoas que passaram pela sua mão, né? Mas aí que está, irmãos, a gente se entregou a isso. Nós nos entregamos à depravação, nós nos entregamos aos vícios, nós nos entregamos a tudo aquilo que Satanás poderia oferecer para nós. E nós viemos para Deus, nós nos convertemos, nós conhecemos um novo estilo de vida, só que nós temos a dificuldade de se entregar. A gente tem dificuldade de se entregar para o Senhor. Pensando no culto, eu vejo muitas vezes as pessoas, eu acho assim, cada um tem seu jeito de expressar no momento do louvor, mas só tem um jeito de adorar, tá? Sua forma de expressar louvor, talvez não requer bater palmas, talvez não requer levantar a sua mão, é o seu jeito de expressar louvor, mas só tem um jeito de adorar. Nós não queremos aqui estabelecer um estilo de louvor, onde todo mundo tem que fazer o que todo mundo faz, não. O que nós queremos é que todos adorem a Deus. E talvez você pode estar sentado, talvez você pode estar de pé, batendo suas mãos, talvez você pode estar com as mãos levantadas, com seus olhos fechados, talvez é o momento em que você se rende, se ajoelha diante do Senhor. O importante é que você adore. O importante é que você se renda. O importante é que você se entregue. Meus irmãos, isso é muito importante.
Quando você se entrega completamente, você se torna a adoração. Não é a música, não é o instrumento, não é a letra. Primeira letra da música que nós cantamos hoje eu não conhecia, a primeira vez que eu ouvi hoje. E parece que eu fiquei meio sem jeito, assim, como que cantar, não dá para fechar o olho. Eu resolvi adorar a Deus. Eu fechei meus olhos e comecei a declarar o meu amor para o Senhor. Eu não estava cantando, mas eu estava adorando. É assim que você tem que fazer. Porque esse é um ambiente de adoração. Esse é o lugar onde nós buscamos isso. O temor do Senhor é honrar o que Ele honra, é amar o que Ele ama, é detestar o que Ele detesta, é fazer do interesse dEle o nosso interesse. Aí Provérbios capítulo 8, versículo 13 diz assim: temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Temer ao Senhor não é apenas evitar o mal, não é apenas não querer o mau caminho, mas é detestar esse caminho, é detestar isso, aquela sua vida depravada do passado, irmão, você precisa detestar isso. Eu me lembro de várias coisas que eu amava fazer, eu amava ir a festas, eu amava beber com meus amigos, eu amava alguns lugares, eu tinha muitas coisas que eu gostava muito mesmo, de algumas conversas, alguns estilos de piada. Eu não apenas deixei essas coisas de lado, mas eu detesto aquilo que eu fazia. Isso não me preenche mais, eu não sinto mais falta disso, e eu não tive que me esforçar para isso acontecer, eu apenas tive um encontro com Cristo. Eu só tive um encontro com Cristo, e aquelas coisas lá atrás ficaram para trás, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Fala, vai ser assim comigo. Mas eu lembro também que antes de me converter, havia algumas coisas que eu detestava. Eu detestava ir à missa, ir ao culto, que teve uma parte que a minha família ainda ia na igreja católica. Eu detestava, eu não parava, era 1 hora a missa, mas eu saía umas 5, 6 vezes, sede, de nada, eu queria estar lá fora. Eu detestava ler a Bíblia, não gostava, irmãos, para mim era punição ter que ler a Bíblia. Eu detestava rezar, orar, não fazia sentido para mim. Ofertar, então, eu lembro que chegava aquelas capelinhas lá em casa, eu roubava dinheiro da capelinha para comprar picolé. Detestava ofertar. Eu não lembro de ter colocado uma moeda lá, mas eu lembro de algumas que eu tirei. Só que, irmãos, após o encontro com Jesus, eu passei a amar de todo o meu coração essas coisas. Eu tenho prazer de estar na igreja do Senhor, eu tenho prazer na palavra do Senhor, eu preciso lê-la todo dia, porque é o alimento para a minha alma. Eu tenho prazer de orar, de falar com meu Deus, eu sinto falta disso. O temor do Senhor nos impede de enxergar com naturalidade o pecado. O pecado deixa de ser algo natural, algo espontâneo. Agora a gente luta e vive uma vida diferente. E por último, o temor do Senhor é uma disposição interna que produz medo, pavor ou terror diante do simples pensamento em ofender a Deus. Eu vou repetir. O temor do Senhor é uma disposição interna que produz medo, pavor ou terror diante do simples pensamento em ofender a Deus. Não é medo de Deus, é o pavor da possibilidade de ofendê-lo, de magoá-lo. E você sabe quem tinha um temor assim? Jó. Se você ler o texto
de Jó, a partir do capítulo 1, versículo de 1 a 5, eu vou ler só o versículo 5, a Bíblia, Jesus olha para Jó com admiração e fala, olha, ninguém na terra me adora como esse homem, ninguém me respeita como ele, ninguém tem temor como ele tem. Deus estava tão orgulhoso de Jó que chega a falar isso para Satanás. Por quê? O que Deus viu no coração de Jó? Vou ler só o versículo 5. Jó não só apenas tinha preocupação em servir a Deus, mas ele se preocupava com o que os seus filhos faziam. E lá no versículo 5 diz assim, quando terminavam a rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada, não era tarde, não era cedo, era bem de madrugada, e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. E olha só o que o texto diz, Jó sempre fazia isso, porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Jó estava, na verdade, preocupado não apenas com seus filhos, mas em Deus estar sendo ofendido pela atitude dos filhos. Meus irmãos, isso é muito sério, é muito profundo. É se preocupar em não ofender a santidade de Deus. E eu acho muito lindo essa atitude dele. Jó tinha pavor em saber que alguma atitude dos seus filhos poderia causar alguma ofensa a Deus. O temor do Senhor torna você incapaz de pecar, devido ao medo de ofender a Deus. E para mim, irmãos, esse é o maior nível de temor do Senhor. Para mim, o maior nível de temor ao Senhor é um empenho e dedicação do cristão em buscar jamais ofender o coração de Deus. Eu não tenho medo de Deus, eu não tenho medo do castigo de Deus, mas eu tenho medo de entristecê-lo. Eu tenho medo que as minhas atitudes ofendam o caráter dele, porque Deus se derramou em amor por nós, entregando o seu Filho, perdoando os nossos pecados, tolerando a nossa incredulidade, Jesus morrendo por nós sem conhecê-lo, ainda em pecado. E mesmo depois que nós temos esse conhecimento, irmãos, nós continuamos pecando, nós não estamos entendendo o que é temor ao Senhor. Então, que os nossos corações possam compreender a dimensão do que é esse temor. Eu queria que você fechasse seus olhos.